Eu e o Pai somos um. João 10:30. Será que o que Jesus quis dizer com isso? Será que ele quis dizer que Jesus seja realmente Deus? Sejam bem-vindos ao nosso canal Esclarecendo Islã e fiquem até no final desse vídeo para podermos fazer uma análise sintática e morfológica dessas palavras e a fraseologia em si. Do que? Daquilo que é geral da própria Bíblia, no que tange essa frase, eu e o Pai somos um. Jesus é o Pai, afinal de contas, ele não era o Filho, e o Filho sempre não foi inferior ao Pai, e o Filho e o Pai não são pessoas diferentes. Se não, então, sendo que ele não era pai, como ele, em que sentido ele diz isso aí? Que ele e o pai é um. Sendo que ele, Jesus, é filho e o pai são totalmente diferentes, mas que partilham uma mesma essência. Tomar então, isso aí, se tomar João 1 da forma literal, vai ter que explicar se Jesus é o pai, porque ele está a dizer eu e o pai somos um, não está a dizer eu e o Deus, mas se está a falar que ele e o pai é um. Sendo que Jesus não é um com Deus, mas sim, ele sempre é filho, e sendo filho era inferior a Deus. E isso aí você pode provar, pode ler João 14, versículo 28, você vai apanhar essa evidência de que ele sendo filho aqui era inferior no que tange o seu pai. Então, dois é que em que sentido ele disse isso aí? Deve ler leia João 17, versículo 21 a 23, para ter a resposta adequada dessa questão. Leia esses versículos para você poder perceber, para facilitar a sua resposta, né? E dois, três, o que um trinitário deve perceber quando ele usa esse versículo para provar a divindade de Jesus, deve levar em consideração a fraseologia bíblica em si. A fraseologia bíblica. Eu e o Pai somos um. Em que sentido? Deve saber que a resposta disso aí é que eu e o Pai somos um. Não implica que seja Deus, mas sim na mesma união. Está mesmo unido para um mesmo propósito. O mesmo propósito. Não é por acaso que Jesus rogou para o seu Pai para fazer o quê? Para os discípulos serem um com ele, assim como ele é um para com Deus. Ou seja, se a fraseologia é mesmo usada aí, no grego en, é a mesma coisa que foi usado, então se você concorda de que o fato de João 10:30 ser o quê? Prova que Jesus seja Deus, então você deve concordar com João 17:11 e também versículo 21 a 23, em que o próprio Jesus ora para os seus discípulos serem um, como ele é um para com seu Pai. Então você deve concordar sem nenhuma censura, porque a fraseologia é a mesma. Não tem como você dizer que lá referia a fulano e aqui fazer esse malabarismo não vai funcionar. A fraseologia é a mesma. Então, se você diz que, se você quer provar que Jesus seja Deus através desse versículo, é totalmente errado. Se Jesus é Deus, por causa desse versículo, os discípulos também são deuses, consequentemente, existem bilhões de deuses na face da terra. A mesma fraseologia também podemos ver no 1 João 5:8, que diz que une a água, sangue e espírito. E diz que tudo isso aí é um. Esse próprio um usado lá no João 30, no João 10:30, no João 17:11, João 17:21 a 23, esse mesmo um é o mesmo um que foi usado para essas três coisas: água, sangue e coisa, espírito. Mas isso não prova que essas coisas sejam da mesma essência. O fato de ser mencionadas três coisas em simultâneo não significa que essas coisas formam uma trindade ou seja da mesma essência. Então, um trinitário precisa de procurar um argumento sólido para ele fundamentar aquilo que ele acredita. Não apenas acreditar por acreditar, porque nasci e cresci acreditando, mas sim deve procurar bases, pelo menos fundamentar-se daquilo que você crê primeiro.
Agora, se o que você crê não diz respeito com o livro que você segue, isso aí então é a perdição, faqad dhalla dhalala ba'ida, como dizem em árabe. Isso aí é uma perdição misturado debaixo da perdição. Uma perdição terrível. Então, o que deve fazer é primeiro analisar as coisas. Por exemplo, eu não aceito alguém vir me dizer que Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi fulano quando o Corão diz outra coisa. Eu não aceito. Ninguém vai me dizer que Allah é fulano quando o Alcorão diz outra coisa, porque eu já tenho esse livro, está aqui, o Alcorão está aqui, tenho mais esse aqui, então eu não aceito ideias que vai contradizer ou que não está fundamentado nessas que eu sigo. Agora, se você lança a questão para mim, como sendo um muçulmano, além do Alcorão, existe a Sunna, que é a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que são os hadiths e outras coisas, biografia e etc, etc. Se você me lança uma questão e essa questão não vai de acordo com essas coisas, então a sua questão já é entra em outro patamar. Não é aquilo realmente, o que você queria saber não é da minha crença, mas sim é de um raciocínio lógico. E o que eu estou a pedir para os trintar não é seguir o raciocínio lógico, mas sim pelo menos tentar ver se isso está fundamentado. Não é por acaso que quando eu faço essa refutação não me baseio num raciocínio lógico, mas sim na própria Bíblia em si. Então ficamos por aqui. Shalom Adonai, assalamu alaikum para os demais.